Hoje eu quero trazer um vídeo que é muito especial para mim, que fala sobre planejamento do seu canal no YouTube. Muita gente começa o canal sem muita noção de onde é que aquilo vai parar. Muita gente escolhe o nicho porque dá mais dinheiro, escolhe o nicho porque está mais em alta. Outras pessoas realmente têm uma paixão pelo conteúdo, por produzir, por falar daquele determinado tema, daquele determinado assunto. Então hoje eu queria trazer aqui o que eu acho que é, na verdade, a base para você planejar o seu canal no YouTube. Então eu trouxe aqui um material que eu acho muito legal da gente pelo menos dar uma olhada, que você já tem o seu canal no YouTube ou ainda não. Para a gente ver o nosso planejamento na prática aqui hoje, então a primeira coisa que a gente vai falar aqui é sobre o que é o seu canal. O nicho, o tema, o assunto que você decidiu falar. Depois a gente vai dar uma passada na audiência, no nosso público. Para quem é que a gente vai falar, o tema que a gente escolheu falar. Depois a gente vai chegar na parte do como planejar o nosso conteúdo. Como é que eu poderia pensar esse conteúdo para o meu canal? Pelo menos no início, para que ele consiga pegar mais tração, eu consiga testar algumas coisas. Depois a gente vai falar de formas de ganhar dinheiro. Sim, eu sei que nem todo mundo pensa em como o canal vai ganhar dinheiro, a não ser o programa de parcerias do YouTube. Eu sei que todo mundo que cria canal aqui no YouTube pensa e sonha com esse programa de parcerias, mas ele não é a única forma de ganhar dinheiro e você pode pensar no seu canal como essa fonte de renda, mesmo que uma fonte de renda ainda pequena no início, a gente já consegue pensar nisso desde o dia 1. Não precisa esperar monetizar no programa de parcerias do YouTube para falar de dinheiro no seu canal. E depois a gente vai falar sobre testar, produzir, ajustar. Beleza? Então vamos dar seguimento aqui para a gente não demorar muito. Eu quero que seja algo que realmente você assista do início ao fim e que te dê algum insight para que você possa melhorar. Falando aqui sobre nicho, sobre o que é que o seu canal fala, a gente tem que se perguntar: o meu canal, ele é um hobby? É algo passageiro? É algo que eu vou fazer ali durante um verão, 2, e depois talvez eu não queira mais falar sobre aquele assunto? É algo que eu me interesso de verdade, que eu quero estudar mais, que eu quero aprender, que eu quero virar uma autoridade naquele assunto, que eu quero realmente me especializar? O que você faz hoje, Se você já trabalha, já tem uma profissão, será que é sobre isso que o seu canal vai falar também? Ou seja, é algo que vai juntar duas vidas, a sua vida offline, o que você faz no seu dia a dia, e a sua vida online, sua vida no digital. Será que você vai juntar as duas coisas? Porque se eu te disser que você vai precisar falar sobre esse assunto por mais 10 anos, você, por acaso, se interessaria em manter o seu canal? Então daqui a 10 anos a gente se encontra, você queria estar falando exatamente do mesmo tema que você começou falando hoje? É algo a se pensar, porque normalmente, num canal que a gente quer que dure por muito tempo, a audiência vai querer que a gente fale daquele assunto que interessa a ela por muito tempo, E se por acaso o canal flopar, logo de início ele não der resultado e tal, ainda assim é um tipo de conteúdo que te interessa produzir assunto sobre aquilo? Então digamos que eu sou super interessado em astronomia, eu gosto muito de estudar, eu gosto de assistir vídeos sobre, ler, participo de palestras e tal. Talvez eu me interesse em continuar produzindo conteúdo mesmo que o canal não vá bem, mas tem muita gente que quer o resultado mais rápido. E se o canal não for dar resultado, não queria estar produzindo aquele assunto. Então isso é algo que eu acho que tem que ficar bem claro, sabe? Que você tem que botar na balança. Nem sempre o seu canal vai funcionar como você gostaria, principalmente no início. E aí a gente precisa entender que na maioria das vezes a gente vai precisar colocar no mundo um conteúdo, na verdade muito conteúdo, antes do canal do YouTube ter algum sucesso. Tem o pessoal que é mais raro, que é mais a exceção, que consegue rapidinho um resultado. Mas na maioria das vezes, esse pessoal já tem experiência com o YouTube. Não é o primeiro projeto deles que eles fazem dar certo assim do nada e tão rápido. Para a maioria dos mortais, a gente precisa primeiro provar que o nosso canal é legal, que o nosso canal consegue atrair uma audiência, que o nosso canal consegue produzir com frequência, Então, quando a gente fala de escolher um nicho do momento que dá mais dinheiro, que tá hypado, nem sempre é a melhor forma de você escolher um nicho para o seu canal. Mas claro, se você já tem um canal que você fez crescer no YouTube e você agora tá querendo ter outros canais, tá querendo surfar alguns hypes, aí é outra história. Aqui eu tô falando para você que quer criar o seu canal no YouTube, que ainda não fez o seu primeiro canal dar certo, crescer, que ainda não tem aquele porto seguro, e aí você não vai ficar atirando para tudo que é lado, tentando ganhar com um canal que vai funcionar por 6 meses e depois ele vai morrer, já que aquele hype vai passar ou aquele assunto vai te esgotar, você já não aguenta mais abrir tanta ferramenta de IA para produzir aquelas coisas no automático para você. A maioria dos comentários que eu vejo aqui do pessoal meio frustrado com o conteúdo, com o canal na verdade, ou com o algoritmo
algoritmo do YouTube, já que a gente acaba jogando nas costas do algoritmo muito do nosso fracasso, é isso, sabe? A gente cria um canal e quer um resultado muito rápido, porque a gente viu que uma ou outra pessoa está tendo resultado rápido, a gente vê aqueles outros canais também te ensinando a fazer canais no automático que ganham muito dinheiro e muito rápido, mas são a exceção, né? É a minoria das pessoas que conseguem esse resultado muito rápido. A maioria precisa realmente trabalhar. E a galera dá um prazo que é muito curto. Eu vejo pessoas que com 2, 3 meses já estão desistindo do projeto porque não está dando resultado, o YouTube não está entregando. Então a gente começa a ver um bocado de canal descartável. Aquele canal que você cria, se não der sucesso agora, eu crio outro. Eu vou falar de outro assunto. Agora eu quero falar de futebol. Ih, futebol não está funcionando. Bora fazer mensagens motivacionais. Esse também não está dando. Emagrecimento. E aí o pessoal vai criando conteúdo assim, muito aleatoriamente, quando na verdade você deveria se importar com as pessoas que vêm assistir o seu conteúdo. Você devia criar uma ótima experiência para ela. Então, escolher sobre o que falar é muito importante. Por isso que eu acho que você deveria começar por isso daqui. Entender aonde é que você vai se meter, que tipo de conteúdo você vai criar, porque isso vai fazer toda a diferença, principalmente com o passar do tempo. Tem muita gente que com o passar do tempo enjoa do conteúdo que está fazendo. Não são poucas pessoas não, só que você vira refém. Quando aquilo vira o seu trabalho, você não pode se dar o luxo de dizer, agora eu não quero mais falar sobre aquilo não, eu vou mudar o nicho e começar um canal do zero. Você depende daquilo financeiramente, inclusive. E a escolha do assunto principal do nicho também está ligado com gerar dinheiro com aquilo. Então você, quando estiver escolhendo sobre o que é que você vai falar, a gente mais lá para frente vai chegar nessa parte do ganhar dinheiro com o canal, mas você vai precisar também bolar estratégias para ver como é que você vai monetizar o seu conteúdo. Se você vai monetizar, né, fora do YouTube, de que forma? Se é o seu conteúdo puro e simples ou se você, de alguma forma, vai acabar linkando isso com a sua vida fora do YouTube, com o serviço, o trabalho que você já faz. Então tem várias estratégias que a gente pode pensar, a gente vai chegar lá, mas essa escolha do que falar e por quanto tempo a gente vai falar, como a gente vai conquistar essa audiência, tudo isso faz sentido juntos. Então é óbvio que eu sei que você vai querer entrar para o programa de parcerias, tá tudo certo, mas você precisa entender aonde você vai jogar para saber qual é o tipo de audiência que você vai atrair e como é que você vai fazer esse dinheiro chegar até o seu canal. E aqui a gente chega no nosso público. A gente vai definir a nossa audiência-alvo, nosso público-alvo, né? Para quem você vai falar. Então, a gente tem aquela ideia de que é o YouTube que encontra a audiência certa para o meu canal. Eu não acredito nisso. Eu acredito que você cria o conteúdo com uma audiência-alvo na cabeça. Você cria o seu conteúdo para que algum determinado grupo de pessoas se identifique com o que você está falando, com o jeito que você está falando, com o jeito que você edita, com o seu tom de voz. Então, se eu falo mais devagar, mais calmo, ou se eu falo mais agitado, isso diz respeito à audiência que vai assistir. Talvez eu desagrade algumas pessoas e eu agrade outras pessoas com o mesmo conteúdo. Então isso deveria ficar claro para você. Porque quando a gente fala que é o YouTube que distribui o nosso vídeo, é o algoritmo do YouTube que faz a magia, não. O algoritmo do YouTube, ele pode, no máximo, mostrar o seu vídeo para alguém. Decidir clicar e assistir é outra coisa. Então pode até ser que o YouTube seja teimoso demais e vá mostrar o seu vídeo, sabe, de qualquer jeito para as pessoas. Se não clicar e não assistir, não adiantou nada para você. Entendeu? Então por isso que eu acho que depois que a gente escolhe o que é que a gente vai falar, a gente precisa definir para quem eu vou falar. É muito diferente eu falar de matemática para quem está na universidade e eu falar de matemática para quem está no ensino fundamental. É muito diferente. Um grupo não vai clicar no vídeo do outro. Não tem porquê. Então não tem porquê eu querer falar para todo mundo que eu vou acabar não falando para ninguém. Quando você escolhe de fato quem seria o alvo, quem seria a pessoa ideal, a gente chama isso de persona, né? Quem seria essa persona ideal para assistir o seu vídeo, fica mais fácil para você escolher o formato do roteiro, que palavras, quais são os exemplos que você vai dar, como você vai colocar a sua capa, tudo isso vai ser influenciado pelo seu público-alvo. E aqui eu separei até alguns exemplos para ficar mais claro para você. Então digamos que eu queira criar um canal de culinária e vou, falar das minhas receitas. Só que dependendo do público que eu queira atingir,
eu vou fazer isso de formas diferentes. Então, por exemplo, se eu quiser fazer um canal para donas de casa, pessoas que estão casando agora, morando sozinhas, querendo aprender o beabá, eu vou fazer receitas tradicionais, pratos para o dia a dia, pratos mais simples. Então, macarrão à bolonhesa, feijão preto, arroz branco soltinho. Então, eu vou atrás dessas receitas que eu sei que falam para todo mundo. Mas digamos que eu queira agora falar para quem estuda gastronomia. Então eu vou falar de receitas e termos mais elaborados, que talvez para a maioria das pessoas, né, que estão começando a morar sozinho, aprendendo a cozinhar, não diga muita coisa. Então eu vou te ensinar a base de molhos, vou falar de molho bechamel e o roux, eu vou falar de pontos para uma omelete francesa, eu vou falar de variações do mirepoix, ou seja, são termos que a maioria das pessoas vai passar batido, mas um estudante de gastronomia vai falar, olha, ele falou roux, ele falou mirepoix, meu professor falou isso também. E aí a gente vai, logo na capa, logo no título, deixar claro para quem é o meu vídeo. E pode ser que eu queira fazer receitas para quem não tem muito tempo, sabe? Sei lá, pai, mãe solteira, pessoas que trabalham demais. Aí eu vou falar de sopa de micro-ondas, legumes ao forno que ficam prontos em 5 minutos, torta salgada no liquidificador, que é muito fácil de fazer. Então você entende que a escolha do tema, a escolha do título e da capa, tudo isso vai passar pelo público-alvo. Então, quando eu te disser escolha o público-alvo, não é alguma coisa que você fala, o meu público são pessoas que gostam de culinária. Não, isso não é público não, isso é um mercado. Culinária, tecnologia, não é assim. O seu canal vai ter que ser mais especializado. Não dá para você ser um canal tão generalista assim que vai falar de tudo no mundo e aí daqui a pouco você vai falar da sua vida, vai fazer um vlog, vai fazer uma viagem, vai falar dos seus animais. Calma, não dá, nem todo mundo se interessa por tudo no mundo. Então o ideal é você realmente definir quem seria o público-alvo para vir te assistir. E é aí que eu acho que o algoritmo do YouTube entra. Então primeiro você define para quem é que você vai falar e depois o algoritmo do YouTube entra entregando o seu vídeo para as pessoas certas, porque aí vai ficar mais fácil para ele. Quando eu mostro o seu título, a sua capa e o tema que você escolheu falar naquele vídeo para uma pessoa, ela não assiste. Quando eu mostro para outra pessoa aqui, ela assiste e adora. Então o algoritmo vai fazer essa relação entre os vídeos que a pessoa já assistiu e o seu. Ou seja, eu sei que quando a pessoa assistiu muitos vídeos com o termo roux, mirepoix, bases de molho, coisas do tipo, né, formas de cortar os legumes que são mais da culinária, da gastronomia, eu sei que quando eu mostro para esse grupo de pessoas, eles têm maior tendência de clicar e de assistir. Então aí vai funcionando essa relação do algoritmo com o seu conteúdo e o histórico de vídeos que a pessoa já assistiu. Então o algoritmo funciona assim, ele verifica o que a pessoa já viu para poder basear a recomendação dele. Então quanto mais clara for a sua mensagem, quanto mais clara for a sua definição do público-alvo, mais fácil vai ser para o algoritmo fazer essa ligação, essa ponte entre o que a pessoa já assistiu, se interessou, deu like, curtiu, se inscreveu e o seu conteúdo. E agora que eu já sei o que é que eu vou falar e para quem é que eu vou falar, a gente precisa definir como é que eu vou falar. Então aqui eu vou escolher os temas que eu sei que podem interessar aquele grupo de pessoas que eu já defini. Eu vou escolher também a linguagem que eu vou falar, como é que eu vou editar, eu vou botar muitas transições, músicas mais altas, eu vou falar mais tipo youtuber, né, que fala mais pra cima e tal, ou eu vou sentar, eu vou me acalmar, tudo mais calmo, a edição é mais tranquila e a gente vai bater um papo um pouco mais adulto, um pouco mais maduro. Então tudo isso a gente define aqui, no como é que a gente vai fazer as coisas. Mas mesmo isso, a gente vai passar pela etapa do testar, né, então eu vou fazer um conteúdo, eu vou ver como é que ele é recebido pela audiência, eu vou depois de analisar, fazer melhorias e assim a gente vai colocando no mundo conteúdo que eu ache, que eu tenha assim um indício que vai agradar a minha audiência. E aí a gente pode também começar a discutir um pouquinho das origens de tráfego no YouTube, né? E aí eu começo a citar aqui, por exemplo, temas pesquisáveis, né? Já que a gente está falando que o YouTube é a segunda maior ferramenta de buscas do mundo, não tem por que eu não pensar em temas pesquisáveis, é uma ótima forma de eu ser descoberto. Eu sempre aconselho as pessoas, se puderem, comecem a fazer vídeos pesquisáveis. Pelo menos uma parte do seu conteúdo deveria ser pesquisável. Facilitaria muito a sua descoberta, né? Principalmente se você está ajudando pessoas que estão ali com algum problema nas buscas. É muito legal. É uma ferramenta poderosíssima que outras plataformas de vídeo não têm. Se o YouTube é a segunda maior, ela só perde para o Google. Então, em plataformas de vídeo, a gente vê o YouTube sendo a referência. Você está com um problema na sua Smart TV, não sabe fazer alguma coisa no seu
seu celular. Você quer comprar um aparelho novo? Eu te garanto que você vai no YouTube procurar um vídeo para resolver o seu problema. Então você agora pode ser o canal que aparece lá para resolver o problema das pessoas. E não importa qual seja o problema, sempre tem gente procurando alguma coisa no YouTube, sempre. E aqui eu separei para você entender um pouquinho dessa questão da origem de tráfego. Eu queria que você dividisse o seu conteúdo nessas duas origens aqui. Recomendação, aqui eu tô falando para você da recomendação, e quando eu falo de recomendação, é para você espontaneamente ganhar visualizações dentro do YouTube. Como vídeo sugerido, como na página inicial também, você vai aparecer lá com um título que é bem chamativo e as pessoas vão clicar e vão querer assistir. Ou eu tô falando para você utilizar o SEO, que na verdade tem a ver com as pesquisas. Então, se eu estiver falando de pesquisa, resultado de pesquisa, ranquear o meu vídeo, eu vou falar de utilizar a técnica do SEO. Já tem vídeo aqui no canal falando, vou deixar na tela final para você dar uma olhada. Ou a gente vai falar de recomendação. E eu não quero que você misture as duas coisas. Ou é um ou é outro. Então aqui eu coloquei 3 exemplos de cada um para você entender. Digamos que eu estou com vídeos pesquisáveis para o meu canal. Então eu vou criar, por exemplo, os títulos: feijão na panela de pressão, como fazer molho branco, bolo de chocolate molhadinho. Então são termos que as pessoas buscariam. Eu quero aprender a fazer um bolo de chocolate, eu quero aprender a fazer um bolo de chocolate úmido, um bolo de chocolate molhado, entendeu? Então aí as pessoas vão digitar isso aqui. Ah, eu quero aprender a fazer feijão, eu não sei. Como fazer feijão na panela de pressão? E aí o meu vídeo aparece. Então é isso que você tem que ter em mente. Como é que a sua audiência que você definiu lá atrás poderia pesquisar alguma coisa e você poderia aparecer para ela? A ideia é essa, de você fazer esse exercício e ir testando até a hora que você veja, olha, quando eu fiz o vídeo de panela de pressão funcionou. O de bolo não funcionou tanto, o molho branco também não. Então eu já sei que as pessoas estão buscando ou por panela de pressão ou por feijão. E aí eu vou fazer mais vídeos de feijão ou mais vídeos de panela de pressão, e aí a gente vai vendo como é que a gente consegue escalar esse número de visitas e visualizações no canal. Do outro lado, se eu venho para as recomendações, aqui eu tenho: fazer feijão assim muda tudo. E aí eu posso botar uma capa bem chamativa, porque é um título que gera curiosidade. Fazer feijão como? E aí talvez você tenha botado, sei lá, foto de uma panela de pressão aberta ou de uma frigideira. Qualquer coisa para gerar essa curiosidade. E a pessoa fala, cara, realmente eu nunca tinha pensado de fazer feijão dessa forma. Mas aí a receita também é diferente. Não é a mesma receita do feijão na panela de pressão básico, porque o seu vídeo de SEO é para responder uma dúvida que as pessoas têm. O seu vídeo de recomendação, ele é um vídeo que é mais infotenimento, que é um vídeo que é mais... a galera vai assistir e vai falar, uau, eu não tinha pensado nisso ainda. Molho branco muito fácil, até para quem nunca fez. Aqui já é outro tipo de título, que gera também essa curiosidade, que tem mais essa pegada marqueteira, né? Que quer ganhar o seu clique de qualquer jeito. O bolo mais chocolatudo de todos. Imagina aí eu colocar um monte de chocolate na minha thumbnail e esse título: o bolo mais chocolatudo de todos, ou um bolo mais chocolatudo do mundo. Cara, não tem como esse vídeo não acabar sendo recomendado, principalmente se eu entregar alguma coisa muito legal lá dentro. Então eu tô falando aqui, não é para você fazer clickbait, é para você criar esse título e conseguir entregar isso. A ideia é essa. E ainda nessa questão do como planejar o nosso conteúdo, a gente pode falar um pouquinho sobre frequência. Eu aconselho que todos os canais tenham pelo menos um vídeo por semana. Claro que existem exceções, se você já conhece a plataforma, tá tudo bem. Se você teve um problema e não conseguiu manter a frequência, tá tudo bem também, mas o ideal é que você consiga ir produzindo toda semana alguma coisa para você não ficar muito tempo longe da audiência e para você não ficar muito tempo sem produzir, sem gravar, sem editar, sem botar conteúdo no mundo. Afinal de contas, a prática leva à perfeição. Você vai precisar melhorar muitos aspectos. Falar melhor, ter maior desenvoltura na frente das câmeras, aprender a fazer chamadas para ação, aprender a ser mais didático, mais dinâmico ou mais engraçado. Além disso, você vai precisar aprender a editar, a fazer suas capas, os seus títulos, escolher melhores temas que funcionam melhor para o seu canal. Então, assim, é muita coisa que a gente precisa melhorar, e a gente ter esse hábito de ir colocando conteúdo no mundo, eu acho que faz todo sentido. Se você tiver condição de produzir mais, eu acho que 2 vídeos por semana é o ideal, assim, como meta para um canal que está começando, mas não se sinta obrigado não. Um vídeo por semana já funciona razoavelmente bem. E a ideia é que você realmente
comece a se profissionalizar, que você, com o passar do tempo, comece a se organizar. Se você vai fazer isso por muito tempo, você precisa de organização, você precisa se profissionalizar de verdade na sua criação de conteúdo. Eu já tenho um vídeo no canal aqui que eu mostro exatamente como fazer esse tipo de planejamento, inclusive esse é o template que eu entrego para você lá gratuitamente no Notion, mas aqui é para você entender como é que as coisas são feitas, né? Então eu tenho aqui um editor no canal, eu tenho que saber os vídeos que estão prontos para ele editar, os roteiros prontos que aí eu posso gravar, os roteiros que estão em andamento, e aí nesse caso eu consigo terminar esses roteiros, e os outros roteiros que são só temas que eu vou trazer para definir, qual é o formato, se eu estou falando de shorts, de lives, de posts na comunidade, ou seja, tudo isso você precisa deixar claro. Nesse template eu achei bem legal porque eu tenho uma visão mensal, eu tenho uma visão de calendário, eu tenho uma visão só com as ideias e os roteiros em andamento aqui. Ou seja, dependendo da sua necessidade, você adapta o template para que funcione melhor para você. Mas não importa a ferramenta que você use, tem 200 mil aí no mercado. Inclusive, se você não tem experiência nenhuma, tem o Creator Rocket de Paty Machado, que funciona muito bem. Ele é muito para quem está precisando realmente se enquadrar. Ele é bem legal nesse sentido. Então, vou deixar o link na descrição aqui para você conhecer. Também é uma ferramenta gratuita. Ou seja, fique à vontade para usar a ferramenta que você quiser. Mas comece a se profissionalizar. Não deixe para ficar semana a semana decidindo o que é que você vai fazer hoje, o que é que você vai fazer amanhã. Não. Começa a se planejar. E aí a gente chega nas formas de ganhar dinheiro no canal. Obviamente, todo mundo quer fazer parte do programa de parcerias no YouTube. Essa não é nem de longe a única forma de ganhar dinheiro no YouTube e nem é a forma que vai te dar mais dinheiro. Ninguém precisa esperar entrar no programa de parcerias, esperar ter 1000 inscritos, esperar ter não sei quantas mil visualizações para poder ganhar dinheiro de outras formas. A gente vai plantando as sementinhas para ir colhendo mais tarde. Então pode sim falar de ganhar dinheiro com um canal que acabou de começar. Não tem nenhum problema. Ninguém está falando que você vai ficar rico. Você não vai ter os ganhos de Felipe Neto ou Peter do Ei Nerd. Não. Mas você pode sim começar a pensar em ganhar dinheiro com seu canal desde o dia 1. E aí a gente volta lá no nicho que você escolheu. Se você por acaso escolheu um nicho aonde você tem um trabalho junto daquilo, você oferece já um serviço fora, você tem um escritório, você tem uma empresa, você tem um consultório, você vai pensar em atrair pessoas para esse seu serviço. Se você por acaso não está criando esse tipo de conteúdo, o seu conteúdo é mais um hobby, é mais uma coisa entretenimento, é mais uma coisa para o pessoal assistir e se deleitar, você tem outras estratégias que você pode pensar desde o dia 1 para colocar mais dinheiro no seu canal. Então a questão toda é dar uma olhada no que você escolheu falar e por que você escolheu falar aquilo. E aí você vai ver que as estratégias fazem todo sentido. Se por acaso o nicho que você escolheu falar é um nicho que você oferece um serviço no mundo físico, sei lá, eu sou um esteticista, eu sou um cabeleireiro, eu sou alguém que vende seguro de carro, eu vou criar o meu conteúdo baseado nisso, em trazer pessoas para virem me procurar. Então os meus vídeos vão ajudar você com aquela dúvida sua e sempre deixa claro que entre em contato comigo se você quiser algo maior, algo melhor, algo mais especializado. E aí o YouTube vai trabalhar para mim como sendo esse marketing gratuito, que eu não pago nada e as pessoas estão lá encontrando meu vídeo e vindo falar comigo. Ou você também pode criar produtos digitais em relação a esse trabalho que você faz na internet, esse conteúdo que você coloca. Então, digamos que você trabalha muito, sei lá, com arte, aeromodelismo, pintura, e você começa a fazer um e-book sobre pintura, sobre aeromodelismo, você começa a fazer um curso que vai ensinar as pessoas a fazerem A ou B. Então, aí você vai oferecer serviços, tanto que você vai virar produtor desse serviço, ou pode ser um serviço físico, realmente você tem uma loja para vender, você tem uma loja para atender as pessoas. E aí, esse vai ser o seu grande foco quando a gente falar de monetização fora do YouTube. Não tem nenhum problema você também implementar outras, mas esse seria o seu foco, você trazer as pessoas para virem até você ou comprar seus produtos. Se você não oferece serviço, se é algo como entretenimento, piada, vai falar sobre filmes e tal, não tem problema. Você vai atrás de parcerias para fazer publicidade no seu canal, você vai atrás de vender produto ou serviço como afiliado. Então, se afiliar, por exemplo, não sei, a Cambly, se afiliar a outras plataformas, ao Mercado Livre, alguma coisa que tenha a ver com o que o seu público consome, porque a gente não pode esquecer que, poxa, o público de todo canal gosta de viajar.
Por que uma empresa de viagem não faria uma publicidade ou uma parceria com seu canal? Poderia fazer. Você também poderia pensar em ter uma plataforma privada de membros para poder ter um conteúdo exclusivo para as pessoas pagarem para acessarem ele. Então, digamos que no seu canal você faz vídeos de 10, 15 minutos, o pessoal dá risada e tal, e você fala, olha, quem for na minha plataforma, o vídeo na verdade tem meia hora, é o dobro de tempo lá. Então eu coloco o vídeo cortado aqui para todo mundo acessar, mas quem quiser o vídeo completo, sem propagandas do YouTube e tal, digamos que você tem um canal infantil, você coloca um conteúdo no YouTube, mas nem todo pai gosta de deixar os filhos assistindo coisa no YouTube e tal, quando você tem uma plataforma privada, que as pessoas sabem exatamente o que está sendo oferecido ali, que tem controle, que não tem propaganda, não tem outras recomendações, talvez isso faça sentido para as pessoas. Então, são formas diferentes de você pensar a monetização do seu canal e não precisa esperar o canal ficar gigantesco para poder pensar nisso aqui. Eu conheço canais de pertinho, fazem parte lá do Clube de Membros, um abraço para Heraldo, que conseguiram parcerias com o canal muito antes de monetizar. Então a questão toda é, se o seu canal ele é bem pensado, o projeto dele é legal, muitas vezes as pessoas compram aquele projeto junto com você. Porque de todo jeito, um canal pequeno vai cobrar mais barato, vai fazer uma permuta ao invés de receber dinheiro. Então dependendo de como você apresente o projeto do seu canal, as empresas acham legal, elas acham massa, elas curtem esse tipo de coisa. Pense no seu canal como esse projeto legal. Por isso que eu falo, se você está escolhendo o seu canal só porque é um hype, é um tema, você faz os vídeos de qualquer jeito, aí fica mais complicado realmente conseguir uma parceria. Mas quando as pessoas veem o empenho, a delicadeza, porque você está fazendo aquilo com tanto gosto, elas vão atrás, elas vão junto com você, elas estão a fim de estarem ali. Isso não deixa essa questão de números impedir que você coloque em prática estratégias para monetizar o seu canal. Não importa se vai demorar 6 meses para você ter a sua primeira assinatura da sua plataforma de membros, ou se vai demorar 6 meses para você vender o seu primeiro item como afiliado. Em algum momento você vai vender o primeiro, o segundo, o terceiro. Em algum momento você vende 10 mil, você vende 50 mil, você vende 1 milhão, entendeu? Então tudo é uma questão de tempo. Agora, se você nunca plantou a sementinha, você nunca vai colher. E aí a gente vai falar aqui sobre o YouTube sendo esse jogo de longo prazo. Não é todo mundo que consegue resultados rápidos, que conseguem crescer da noite para o dia. E muitas das vezes, essas pessoas que crescem da noite para o dia têm algum tipo de experiência. É muito, muito raro alguém que não tem experiência nenhuma e do nada começa a crescer. Existe, mas é a exceção. Você não deve usar isso como base para o seu projeto. O YouTube, ele é a longo prazo. Por isso que testar, avaliar os resultados e ajustar vai fazer parte da sua rotina, vídeo a vídeo, live a live, short a short. São muitas coisas que a gente tem que analisar e você vai ter que ficar, pelo menos, amigo do YouTube Studio. Aprender a olhar as métricas direito. Muita gente nunca clica naquele ver mais para ir para a parte mais avançada, não sabe o que significam origens de tráfego, não sabem que a gente tem CTRs diferentes. O seu vídeo nas pesquisas ele tem um CTR, na recomendação da página inicial ele tem outra, como sugestão ele tem outra, como link externo, quantas visualizações vieram do Google, vieram do WhatsApp, vieram do Facebook. As pessoas não costumam fazer esse tipo de análise e você deveria aprender a fazer. Ficar de olho nas origens de tráfego, no CTR, na retenção, tudo isso faz parte para você dar uma olhada que quando as pessoas te assistem na TV, elas te dão o dobro de retenção das pessoas que assistem pelo celular. Então, como eu posso deixar esse vídeo mais confortável para pessoas na TV? São todas as informações que o YouTube te fornece de mão beijada gratuitamente no YouTube Studio e as pessoas simplesmente não têm o costume de fazer esse tipo de análise. Eu vejo muita gente me dizendo, mas Diego, o meu short ele pegava muitas visualizações e do nada parou. E eu me pergunto, como assim do nada? Você já fez o comparativo dos períodos para saber quais shorts estavam te trazendo muitas visualizações e quais shorts não estão trazendo mais? Não, não fiz o comparativo. Então, como é que você vai saber o que é que estava funcionando e o que é que deixou de funcionar? Você precisa ficar de olho nesse resultado que a gente consegue lá com o YouTube Studio para poder ajustar melhor os próximos vídeos e isso sempre, né? Melhoria contínua. Você precisa entender que tema, capa e título fazem total diferença. Então o tema errado pode flopar um vídeo mesmo com um título bom e capa boa.
Uma capa ruim pode fazer o vídeo não ter tantos cliques assim. Da mesma forma, um título ruim também pode causar esse tipo de problema. Então você tem que entender que, além do seu vídeo ser legal, né, você ter feito ele muito bem, você ainda tem que empacotar ele muito bem. Ou seja, capa, título e tema. E se você não sabe olhar os resultados depois no YouTube Studio e tomar algum tipo de decisão para colocar o barco de volta no rumo, você vai ficar atirando no escuro, né? Sem saber exatamente o que é que está funcionando mais, o que é que está funcionando menos. E como diz Mário Sérgio Cortella, é uma frase que eu vejo muito Joanne falar, mas eu acho ela também muito boa, né? Faça o seu melhor na condição que você tem, enquanto você não tem condições melhores para fazer melhor ainda. Não deixe de fazer porque você ainda não tem a melhor câmera ou a melhor desenvoltura, você não narra tão bem quanto outras pessoas, não tem nenhum problema. Faça agora, hoje, o melhor que você pode, entregue o melhor resultado e você vai buscar condição de melhorar ainda mais. Então, quando você tiver condição de fazer melhor, você vai fazer melhor. Não tendo essa condição, faça o melhor que você consegue. E eu garanto que quando você pensa na sua audiência, entregando o melhor conteúdo, você também recebe o melhor resultado. Eu espero que você tenha muito sucesso e quando eu voltar de viagem, a gente se vê nas lives aqui do canal.